Ultimamente eu tenho escutado aqui tantas histórias a respeito de amizade tóxica, né, que eu me senti na obrigação de vir contar a minha história. Bom, eu vi meu pai e a minha mãe se separando por culpa de uma amizade da minha mãe. Eu lembro que a minha mãe ela era muito grudada com essa mulher, a minha mãe saía demais com ela e o meu pai, ele repetia várias vezes para minha mãe que um dia eles ainda iam se separar por culpa daquela mulher. E eu era muito criança, então eu não conseguia entender direito o que estava acontecendo. Eu pensava assim, mas por que a amiga da minha mãe vai querer separar os dois? Mas isso aconteceu. E a minha criação foi um pouco com o meu pai, um pouco com a minha mãe. A guarda era compartilhada, então eu convivi com os dois. E eu detestava aquela mulher, sabe? Eu não gostava dela. Mas na minha cabeça, eu achava que isso era só por causa da separação, né? Porque apesar de não entender direito o que tinha acontecido ali, mas eu tinha na minha mente que a separação dos dois tinha alguma coisa a ver com essa mulher. História do canal YouTube Acontece Era Uma Vez por que Maria conforme eu fui Angélica. ficando adolescente, aquela mulher que já frequentava a nossa casa há vários anos, porque mesmo meu pai saindo de casa por causa dela e deixando bem claro para minha mãe que estava saindo de casa por causa dela, a minha mãe, ela não abriu mão daquela amizade, ela continuou, sabe, mantendo aquela mulher dentro da nossa casa. Mas enfim, quando eu fui ficando adolescente, aquela mulher, ela passou a intrometer também na minha vida. Ela passou a agir comigo como se ela fosse o meu pai, a falar para minha mãe das minhas roupas, que as minhas roupas eram muito curtas, que eu andava com pessoas erradas, que eu me comportava mal, que eu saía de casa demais, daí por diante. E eu, antes disso, eu tinha uma relação super tranquila com a minha mãe, sabe? A gente convivia super bem, a gente conversava sobre tudo, mas a partir daí a gente começou a brigar, porque essa mulher falava e a minha mãe acreditava e vinha encher meu saco, sendo que eu sempre fui uma menina tão tranquila, tão ajuizada, sabe? Eu era tão cautelosa com as minhas amizades justamente por causa do exemplo que eu tive dentro de casa, mas a minha mãe não tinha jeito com ela. Para ela, o que aquela mulher falava era sagrado, sabe? O que aquela mulher falava dentro da nossa casa para minha mãe era lei, a minha mãe levava ali ao pé da letra. Quando eu fiz 16 anos, eu tive o meu primeiro amor. Eu já tinha tido outros amorzinhos de infância, mas assim, sério mesmo, sabe? Daqueles que você pensa assim, poxa, esse é pra vida, eu quero me casar. Eu tava com 16 anos, foi o meu primeiro. E ele era um bom menino, sabe? Trabalhador, humilde, gostava tanto de me incentivar. Ele pegava no meu pé para estudar, para fazer curso. Então, era uma pessoa que tinha tudo para me fazer feliz. Mas aquela mulher estragou tudo. Ela fez tanta a cabeça da minha mãe contra aquele menino, tanto que um dia a minha mãe chegou a impor, sabe? Falou assim pra mim, se você continuar insistindo pra ficar com esse menino, eu não te aceito mais dentro da minha casa. Aquilo me machucou tanto, mas tanto, porque ele realmente era importante pra mim. E a minha mãe, ela nem sequer se deu ao trabalho de conhecer ele, sabe? De ir atrás, de procurar saber, não. A amiga dela falou que ele não prestava e pronto, a minha mãe acreditou. E ele, como era um menino assim, super bacana, de um coração de ouro, ele se afastou de mim com medo de estragar a minha relação com a minha mãe. Ele falava assim que ele não queria se sentir culpado por isso, né, de me separar da minha mãe. Mal sabia ele que isso já estava acontecendo e não era culpa dele. Depois que isso aconteceu, que eu perdi esse meu primeiro amor por culpa dessa mulher, a minha cabeça ficou muito bagunçada, eu estava muito confusa com tudo que estava acontecendo ali. E o meu pai, ele vivia me chamando para poder morar com ele, sabe? Nessa altura, o meu pai já era casado, eu esqueci de contar. O meu pai, né, refez a vida dele, constituiu outra família, mas a minha mãe não. E eu acho que nem foi falta de pretendente. Eu tenho quase certeza que os caras que se interessavam pela minha mãe não suportavam aquela sombra, né, aquele sanguessuga que vivia aqui grudado nela. Então, voltando, o meu pai, ele vivia insistindo para eu poder morar com ele. E a mulher dele também dava o maior apoio, porque a mulher do meu pai, ela é o oposto, sabe, das coisas que era em casa com a minha mãe e aquela mulher. Ela é tranquila, até a forma dela de falar parece que transmite paz pra gente. E o meu pai já sabia essas coisas que eu ia passar dentro de casa com aquelas duas, então ele vivia insistindo. Até então eu nunca quis, porque eu tinha pena de deixar a minha mãe sozinha, né, era só eu e ela. Se eu saísse de casa, ela ia ficar sozinha. Mas depois desse fato com esse menino, eu tava tão confusa que eu fiquei pensando, sabe, se eu deveria ir ou não, se eu deveria ter paciência. Mas uma coisa que ficou bem clara na minha mente a partir desse momento foi o motivo do meu pai ter deixado a minha mãe. Ali fez todo sentido, ali eu entendi o que meu pai estava dizendo as diversas vezes que ele falava para minha mãe, olha, essa sua amiga vai separar a gente, essa sua amiga vai separar a gente. Era isso que meu pai estava falando.
e eu decidi sair de casa, porque Uai, seu app de vídeos curtos.